Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 estabeleceu um novo padrão de políticas para a infância e adolescência. Ele é considerado um marco na história da cidadania brasileira. Em julho de 2015, foi criado um grupo de trabalho intersetorial com a participação de 15 ministérios para avaliar os 25 anos do Estatuto. O relatório foi lançado em setembro de 2016 e é sobre ele que eu converso agora com Cláudia Vidigal, secretária nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério da Justiça e Cidadania. Cláudia, bem-vinda aqui ao Cidadania. E começo então perguntando, resumidamente, qual é esse balanço então? Como foram esses 25 anos? Eu é que agradeço a oportunidade de vir aqui contar um pouquinho desse processo todo. E, bem, acho que a primeira boa notícia é que o balanço é positivo, é altamente positivo, né? Em 25 anos de existência, o Estatuto da Criança e do Adolescente deixou sua marca no nosso país. Deixou e continua deixando. O Estatuto, ele, desde o seu início, ele vai puxando novas políticas públicas e até hoje ele continua nos puxando para aprimorar os serviços às crianças e adolescentes. Vamos começar do começo, então. Como é que era antes, lá em 1990, né? Uma das coisas, por exemplo, que existia a Funabem, né? Exato. Assim, como é que era tratada essa questão, assim? Interessante você me perguntar isso, porque é justamente onde começa o meu percurso, né? O meu trabalho nesse campo da criança e do adolescente. O meu primeiro trabalho foi justamente numa unidade em que era tudo misturado, né? As crianças e adolescentes em conflito com a lei, com as crianças que estavam apenas protegidas pela medida do acolhimento. Não havia muita clareza, porque a criança não era o sujeito de direitos. Era como se todos esses serviços existissem para servir aos adultos e não para servir as crianças. Então, os pais não conseguem cuidar da criança, vamos inventar um serviço para ajudar os pais, para que as crianças sejam cuidadas. Ou o adolescente está cometendo atos infracionais, vamos criar um serviço para apartá-los da sociedade. E aí, então, com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, isso muda. Os serviços, né, e a política toda vai se estabelecer ao redor de um sujeito de direitos que merece ser cuidado, pensado. Então, tem todo um grupo de especialistas refletindo como melhor atender a esta população e em seus estágios de desenvolvimento. Então, muda completamente, na verdade, né? E aí isso foi, mas... teve essa mudança, né, quando foi criado, né, lançado o Estatuto, mas essas mudanças a gente sabe que elas vão acontecendo aos poucos, né? Como é que foi acontecendo? Foi transferido? Teve outros órgãos que foram criados, depois extintos, depois que foi levado para o Ministério da Justiça, né? Como é que foi esse percurso? São muitas áreas, né, Roberta? Então, se a gente parar para pensar, por exemplo, né, quando eu falava da minha primeira experiência, eu entrei numa instituição que acolhia 460, 480 crianças, todas assim, em salas gigantescas, mal sabiam o nome das crianças e adolescentes. E aí o Estatuto vai dizer, por exemplo, que as crianças e adolescentes afastados das famílias deveriam ser cuidados em grupos menores. Então começa um processo de reordenamento dos serviços de acolhimento, em que crianças e adolescentes vão ser acolhidos em grupos menores, de 20. Mas é claro, como é que a gente faz esse desmanche todo, pelo país todo, do dia para a noite? Não é rápido, demorou mais de uma década. Ainda temos instituições que não atendem 100% ao ECA, muitas, não são tão poucas, né? Então, por exemplo, no que diz respeito a serviços de acolhimento, ainda temos abrigos maiores do que a legislação prevê, que é grupos de até 20 crianças. Mas, cada vez menos, essa é a realidade. Cada vez mais temos grupos menores sendo atendidos. E isso em todos os aspectos, né? Na universalização da escola e até os avanços legislativos que foram caminhando junto com os avanços da política pública. Então, é como se o Estatuto ele começa um processo em que a política vai chegando e aí tem um novo avanço legislativo e a política vai chegando e assim nós vamos caminhando. E somos referência mesmo. Sim, inclusive, a gente estava até conversando antes, né? Até hoje é considerada uma dos mais avançados, né? Mundialmente, inclusive com relação à Convenção das Nações Unidas, né? Sobre os direitos da criança, né? Assim, ainda hoje é considerado um dos mais avançados do mundo. Sem dúvida alguma, né? Nós temos, por exemplo, o Sistema Nacional Socioeducativo, que foi regulamentado agora em 2012, ele vai trazendo inovações para o melhor cuidar do adolescente. E isso nos faz com que o Brasil se mantenha sempre nessa vanguarda, né? A participação
de crianças e adolescentes nos processos. Isso não é algo muito comum no mundo todo, né? Que os adolescentes possam participar da construção das políticas, opinar, dizer o que eles precisam, o que eles pensam, quais políticas podem melhor atendê-los. Isso cada vez mais vem acontecendo no Brasil lindamente. Né? Isso também vai demonstrando esse caráter de vanguarda. Né? Eu até ia perguntar isso, como funciona essa participação? Olha, esse ainda é um experimento, né? Nós estamos experimentando metodologias de participação infantil. Como é que eu faço uma criança, como é que eu ajudo uma criança de 6 anos a expressar qual é a escola que ela quer? Qual é a cidade que ela quer? Né? Existe um projeto em São Paulo que se chama Se Essa Rua Fosse Minha e que vai ajudando, a Adriana Friedman, uma importante educadora, uma referência na área, vai escutando, descobrindo maneiras de escutar as crianças a opinarem sobre os espaços públicos, as praças, as ruas e as escolas. Então, aqui você tem um projeto. Aí a gente tem o Instituto Fazendo História, onde eu trabalhei por muitos anos, que ajuda adolescentes e crianças a opinarem em seus processos judiciais. Eles participam de outros espaços de expressão, com psicólogos, assistentes sociais, para ir construindo uma opinião sobre a história de vida deles e poderem, então, frente ao juiz, estar melhor preparados para participar. E também tem os seminários e conferências em que os adolescentes sentam à mesa e trazem a sua opinião, opinam, dizem o que pensam, o que precisam, o que demandam. Então, esse avanço, né, do Estatuto, ele não é apenas no papel, uma coisa que a gente pode dizer que ele existe na prática mesmo. Existe. Agora, nós não podemos negar que existe duas coisas, né? Uma primeira é assim, a legislação está aqui e a realidade ainda está aqui. Então, tem aqui um trabalho a ser feito, tem uma lacuna que precisa ainda ser preenchida pelas políticas públicas e pela sociedade civil também, que contribui muito. Né? Então, existe essa lacuna, ela é real, nós não conseguimos implementar o ECA na íntegra. Né? Então, ainda tem um avanço a ser feito. E há muitos desafios. Isso foi identificado, então, nesse trabalho, nesse relatório, nesse balanço? Onde está esse trabalho que ainda falta ser feito? Olha, temos muitos avanços, mais avanços do que não avanços, mas temos sim pontos a melhorar, né? No meu modo de entender, e está aqui também contemplado, a principal questão que a gente precisa cuidar e abordar hoje diz respeito aos adolescentes, né? Tanto ao índice de letalidade dos adolescentes, né? Nossos adolescentes realmente têm sido vítimas de assassinatos. Pelo Brasil todo, os índices são altíssimos e esses índices, eles vêm aumentado. Então, diferentemente da mortalidade infantil, que caiu, da universalização da escola, que melhorou, da desnutrição, que apresentou impressionantes avanços, no que diz respeito aos adolescentes, a gente teve uma piora e uma piora significativa. Pra você ter uma ideia, do ano passado para esse, né, o estudo demonstrou 17% do aumento do índice de letalidade dos adolescentes. Isso é muito alto. Né? Então, os adolescentes estão morrendo mais. E eles são os adolescentes negros, pobres, da periferia, eles têm endereço, eles têm cor, eles têm um lugar. Então, assim, há uma possibilidade da gente realmente investir e olhar para esse problema com mais atenção e apresentar políticas que possam responder a esse problema. Ainda no que diz respeito aos adolescentes, a gente tem também o Sistema Nacional Socioeducativo, que são os adolescentes em conflito com a lei. Veja, todo esse discurso, né, da redução da maioridade penal, ele me parece um discurso um pouco deslocado. Né? Deslocado porque, independentemente da opinião da comunidade, de todos, que é muitas vezes pautada no medo, acho que o que todos nós queremos é uma sociedade mais justa e mais segura. Né? E se cada vez mais a gente coloca meninos que já estão tendo dificuldades de conviver com essa comunidade dentro de instituições fechadas, sem processos socioeducativos, a gente está ampliando os nossos riscos de retomar a realidade lá de antes de 1990, né? Onde a gente apartava simplesmente os meninos. Então, esse serviço tem que ser um serviço que realmente atenda ao menino, para que ele possa se transformar e retornar à sociedade da maneira como todos nós desejamos. Os pais deles desejam, nós desejamos, eles desejam. Mas faltam ainda os serviços. Então, a lei está aí, mas a realidade ainda é bastante gritante no que diz respeito a isso. Mas então, na sua opinião, assim, essa possibilidade de redução da maioridade
penal estaria indo no sentido contrário, né? Do Sem estatuto, dúvida alguma, seria Roberta, sem dúvida alguma, a gente vai na contramão do que todos os especialistas aqui, não vou dizer todos, sempre tem um outro que pode pensar de maneira diferente, mas acho que todos os movimentos sociais, todo mundo que trabalha, especialistas com a criança e com o adolescente, acredita que a redução da maioridade penal não seria uma solução para o problema. E não somos só nós, né? Acho que muitos criminalistas também, muitos especialistas em outros campos que também demonstram estudos de outros países que tentaram essa estratégia e viram que, na realidade, ela não resolve o problema, ela, na verdade, amplia o problema que nós temos. E foi possível, assim, vislumbrar alguma direção aí nesse balanço, assim, como seria possível solucionar esse problema da violência entre os adolescentes e da mortalidade? Ah, sim, acho que temos alguns caminhos possíveis, né? Existem programas e eu acho que o mais interessante, Roberta, na diversidade do nosso país, é que a gente pode circular por todas as regiões e descobrir boas práticas. Então, no momento, eu estou muito interessada em conhecer nos territórios quais são boas práticas sendo realizadas. O governo nacional, o governo federal tem também estratégias nacionais, né? Então, existem programas para facilitação de prevenção da violência, mas ainda muito incipientes, muito pouco fortalecidos no território. Então, me interessa, ao mesmo tempo, conhecer a política que nós ofertamos aos territórios, mas também oferecer o que o território oferece para que a gente possa sistematizar e instituir como política. Daria para aproveitar, né? Boas iniciativas que surgem. Práticas exitosas, tem muita coisa bonita acontecendo por aí. Nesse sentido, né, desculpe, a sociedade civil, ela traz ela é importantíssima, porque ela é um laboratório de novas ideias, né? A sociedade civil, as ONGs todas, elas podem funcionar experimentando coisas, elas têm a maior liberdade para experimentar uma metodologia, outra, e quando vai dando certo, vai sendo exitoso, a gente poder aprender e se apropriar dessas metodologias para replicar para o Brasil todo. Até um pouco nesse sentido, assim, pelo que eu entendi, foi o Estatuto da Criança e Adolescente, também ele trouxe uma municipalização dessa questão, né? Que isso também tem um pouco a ver com o que você está dizendo, né? De deixar espaço para iniciativas diferentes, é por aí? Exatamente, né? A liderança do território na política pública, ela é fundamental, né? Porque vamos pensar uma cidade como São Paulo, um grande centro urbano como São Paulo, municípios pequenos do norte, municípios fronteiriços, os problemas são diferentes, as potências são diferentes. Veja só, né? As medidas socioeducativas em meio aberto, porque nós falamos das em meio fechado, né? Das unidades de internação, mas tem jovens que cometem pequenos delitos que vão cumprir medidas socioeducativas em meio aberto. Imagine só que em alguns lugares as medidas são instituídas a partir da Secretaria do Trabalho, porque é pelo trabalho que eles conseguem engajar os meninos, e aí estamos falando dos de 16, 17, aprendiz. Tem outros lugares que é pelo meio ambiente, que é numa relação diferente com a natureza. Tem outros lugares que é pela cultura, e a gente cansa de ver projetos exitosos com música, com arte. Há caminhos muito diferentes. É importante poder mapear as potências do território e realmente eles poderem se organizar a partir dessas potências. Mas também no orçamento, né? Também no orçamento que os municípios, cada vez mais, eles têm autonomia para poder construir suas políticas também a partir das suas demandas. Outra inovação trazida, né, pelo Estatuto foram os conselhos tutelares, né, que não existiam anteriormente. Exato. Né? Como funciona o conselho tutelar? Explica um pouco para a gente. Olha, essa é uma grande conquista, né? A nossa secretaria teve um protagonismo importante na universalização dos conselhos tutelares, né? Nós estamos em praticamente todos os municípios do Brasil, se não me engano, 3 ou 4 nesse momento não têm conselhos tutelares operantes, obviamente por questões circunstanciais, vamos trabalhar, então eles existem. Mas isso foi um processo também gradativo, né? Ao longo desses 25 anos que eles foram... Sem dúvida, essa é uma conquista do ano passado, do ano retrasado, foi muito devagarinho que os conselhos... Vamos lembrar, né? Os conselheiros tutelares, eles seriam aqueles membros da comunidade que seriam eleitos para, então, zelar pela comunidade da criança e do adolescente dentro do seu território. Devagarinho, isso foi se tornando uma coisa mais e mais importante até a partir do Estatuto.
E aí, não faz muito tempo, a gente conseguiu também a legislação em que os conselheiros tutelares, eles são remunerados. Então, eles passam a ter uma função mesmo, profissional, de cuidados, de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Ele é quem está olhando pela criança e pelo adolescente o tempo todo no território, perto, né, próximo, porque os conselheiros tutelares deve existir um conselho tutelar para cada 100 mil habitantes. Então, em qualquer lugar, a gente vai acabar tendo um conselho tutelar próximo, né, aonde o direito está sendo violado. E foi preciso também uma certa mudança cultural para instalar esses conselhos? Assim, as sociedades, elas aceitam essa ingerência externa, né? Assim... Olha, eu penso que nós estamos bem no meio desse processo. Ainda precisamos de muitos avanços no que diz respeito ao Conselho Tutelar. A ideia é maravilhosa, ela é democrática, ela, né, potencializar a comunidade é algo fantástico. Por outro lado, as responsabilidades nem sempre estão tão claras. Então, os fluxos de atendimento, o que o conselheiro tutelar deve fazer, para onde encaminhar, isso ainda há muita confusão. Nós trabalhamos lá na Secretaria com as escolas de conselho, justamente para formar os conselheiros tutelares, para ajudá-los e trazer mais ferramentas para que eles possam ter uma atuação cada vez melhor, mas ainda entendo que tem muitos avanços para que esse papel do conselheiro tutelar esteja bem estabelecido para o próprio conselheiro tutelar e para a comunidade também. Mas a comunidade aceita, onde eles estão instalados, eles aceitam a autoridade do conselho? O conselheiro tutelar, ele é muito importante, né? Ele é importante e raramente a gente tem uma cidade onde os conselheiros tutelares são todos, não são realmente militantes dessa causa. Existem conselheiros tutelares que estão ali, talvez por razões mais políticas, e esses a gente vai precisar cuidar, ou trazê-los para mais próximo, ou realmente repensar nos processos eleitorais, conhecer melhor quem são esses zeladores dos direitos da criança e do adolescente. É importante que no processo eleitoral do conselheiro tutelar, a comunidade se envolva, saiba em quem está votando, né? Mas sim, eles têm um lugar de autoridade, um lugar importante e um lugar de quem realmente zela pelos direitos. E a jurisdição, assim, da criança e do adolescente ter passado para o Ministério da Justiça, isso fez alguma diferença? Olha, Roberta, é novo para nós, né? A Secretaria da Criança e do Adolescente, quando estava vinculada à Secretaria de Direitos Humanos e, por vezes, já vinculada diretamente à presidência, ela não ficava embaixo de nenhum ministério finalístico, nem da Educação, nem da Saúde. Por que não a Secretaria da Criança e do Adolescente está debaixo do Ministério da Educação, que talvez seja o maior aí para as crianças e adolescentes? Mas, na realidade, nós não somos uma secretaria finalística, nós não executamos projetos. Nós temos mais, nesse processo aqui pode ser acompanhado de perto, né? É um trabalho de articulação interministerial para pensar na criança e na política da criança. Então, por um lado, ainda é um pouco confuso entrar embaixo de um ministério. Agora, a gente vem construindo um processo de diálogo com o Ministério da Justiça e cada vez mais eu vejo potência nessa aproximação, né? A própria Polícia Rodoviária Federal, que está dentro do Ministério da Justiça, ela é uma grande aliada e uma grande potência para nos ajudar a cuidar da exploração sexual infantil, por exemplo. Eles têm uma permeabilidade pelo Brasil todo, as rodovias federais. Então, muito importante a gente estreitar esse relacionamento. Eles estão ali no Ministério da Justiça também. Inovações legislativas também, temos tido o apoio do Ministério da Justiça. Então, assim, tem um estranhamento inicial, mas acho que nós estamos, sobretudo, descobrindo potências e formas de criar bons encontros e fazer dessa situação toda um avanço, né, para a defesa dos direitos da criança e do adolescente. E, né, aproveitando, nós estamos aqui dentro, né, do Senado, quando você fala em inovações legislativas, quais inovações legislativas seriam necessárias? Olha, nós temos, outro dia eu pedi para levantarem para mim, né? Eu falei, Hélio, por favor, levante para mim quais são os projetos de lei sobre criança e adolescente, que eu quero dar uma olhada. Ele falou, secretária, mas são mais de 2.000. Então, há muitos projetos tramitando, né, com relação a esse tema. No momento, nós estamos cuidando, justamente dentro do Ministério da Justiça, junto com a Secretaria, com a SAL, de Assuntos Legislativos, de uma inovação que diz respeito ao direito à convivência familiar e comunitária. Então, a gente está trabalhando no detalhe de uma lei que poderia avançar, regulamentar
o programa de famílias acolhedoras, que é uma modalidade de acolhimento não institucional, mas sim em famílias, os programas de apadrinhamento afetivo, que é aquela criança que está num ambiente institucional, num abrigo, poder ter uma família referência, um padrinho que possa ser uma referência, isso tudo muito regulamentado, direitinho, não é aquele voluntário que vem de vez em quando e sai e faz uma festa, não. Alguém que seja uma referência efetiva e afetiva para ajudar a cuidar dessa criança no percurso, né? Então, a gente está regulamentando algumas ações referentes à convivência familiar e comunitária. Também adoção, nesse mesmo tema, nesse mesmo projeto de lei, né? A adoção nacional, quais são os possíveis avanços, como a gente faz para a coisa acontecer mais rápida, sem atropelar as famílias de origem que têm direito a seus processos, para poder ter seus filhos de volta. Muitas das vezes eles conseguem retornar para a família, isso é maravilhoso. Quando não é possível, e vai ser encaminhado para adoção, que seja bom, que seja rápido, que sejam processos eficientes. Sim, que isso é uma reclamação um pouco recorrente que a gente vê, né? Que a adoção no Brasil seria muito difícil, demorada. Você sabe que eu acho que isso é verdade, todos dizem isso, mas eu não entendo isso como uma total realidade. Né? A adoção ela é bem feita, os juízes são cuidadosos e os processos são processos humanos. Eles não acontecem em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Retirar uma criança da sua família, destituir o poder familiar é algo muito sério. Não é algo que deva acontecer porque uma mãe, enfim, bebeu demais e se perdeu uma vez ou duas, pronto, perdeu. Não é. Essa criança quer estar com a mãe quer estar com a criança e há um processo. É claro que ele tem um limite. Se essa mãe realmente não conseguir cuidar, ela vai ser destituída, mas ela precisa não é uma, não é 2 chances. Ela precisa de muitas possibilidades, né, e de muita força para conseguir sair do lugar de vulnerabilidade que ela também está. Então, muitas vezes, o que parece que são processos burocráticos, são processos humanos, cuidadosos, e quem está ali na ponta acompanhando as crianças e adolescentes percebe que é muito mais por aí. O que acontece é que há perfis diferentes. Então, o perfil de quem quer adotar, nós sabemos, a grande maioria dos pretendentes à adoção gostaria de adotar um bebê, nada mais justo, quer acompanhar o processo desde o início. Por outro lado, nós temos crianças de 12, 13, 14, 15 anos que desejam, sonham com uma família e não encontram pretendentes à adoção. Então, há um descompasso na realidade. A diferença dos números dos pretendentes à adoção para as crianças que estão nos serviços de acolhimento e aptos à adoção, ela tem mais a ver com esse descompasso no perfil. Por isso é importante a mobilização para o que a gente chama de adoções necessárias, né? Para os casais interessados em adotar, poderem abrir suas cabeças e poder olhar para uma história diferente da ideal, da idealizada, mas uma história que pode ser muito bonita e talvez ainda melhor do que a sonhada, né, inicialmente. Secretária, infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim, mas esse relatório, ele está disponível? Quem quiser consultar, saber como foi essa avaliação dos 25 anos do ECA? Ele está sim, né? Ele está disponível, ele foi uma parceria do CONANDA, né, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Secretaria Nacional. Ele está disponível no site da Secretaria de Direitos Humanos e vai ficar no do Ministério da Justiça também, é que a gente está juntando os portais nesse momento. Mas também, quem quiser entrar em contato e solicitar um exemplar, estamos abertos ali para receber, que nós temos ali os exemplares na Secretaria disponíveis também. Tá certo. Muito obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade. E obrigada também a você que nos assiste. Eu conversei com Cláudia Vidigal, secretária nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério da Justiça e Cidadania sobre os 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Se você tiver alguma sugestão ou crítica, liga para a gente pelo número 0800 61 2211. A ligação é gratuita. E se você quiser rever este aqui ou outros programas da TV Senado, acesse nosso site na internet. O endereço é senado.leg.br/TV. Mais uma vez, obrigada pela audiência e até o próximo Cidadania.